É uma alegria estar aqui compartilhando com vocês. Meu nome é Vanderlei, eu sou diretor acadêmico aqui do nosso seminário ISBL. E logo mais no final da mensagem quero falar um pouquinho sobre o que nós estamos oferecendo aí a partir da semana que vem, em termos de cursos, de formação e de ferramentas para a sua vida. Amém? Nós estamos com esse tema, IA, a inteligência do alto. E hoje eu quero explorar um pouquinho sobre a máxima inteligência que nós temos à nossa disposição, que é a mente de Cristo, a máxima inteligência que nós podemos conhecer. As gerações mais novas, né, aqui tem tantos que são abaixo de 30 anos, 35 anos, elas não têm uma noção real dos avanços que nós experimentamos nas últimas décadas. Tudo que existe de tecnologia hoje, tudo que estão acostumados a lidar no dia a dia, parece muito comum, como a gente diria, parece carne de vaca, né? Porque já nasceram dentro desse contexto de tecnologia. Mas eu e muitos aqui, nascemos e vivemos boa parte da nossa vida naquilo que a gente chama de mundo analógico, não é? Aqueles que têm aqui 40, 45 para cima, até 100 anos de idade, se tiver alguém aí, né? Nascemos no mundo analógico. Nós somos do tempo lá da fita cassete, do filme VHS, que a gente na sexta-feira corria na locadora para pegar 3 ou 4 para assistir o final de semana, e tinha que devolver rebobinado na segunda-feira, senão pagava a multa, né? Nós somos do tempo aí do disco de vinil, do rádio AM, o AM está sumindo, né, praticamente, dando lugar a FM. Para o pessoal do comércio, notas fiscais de talão, lembra daquilo, gente? Em 3 vias, bem forte, né, Pívaro? Preenchendo a mão, hoje sai tudo lá pelo formulário eletrônico. Dinheiro de papel, apesar que a gente ainda usa dinheiro de papel, mas naquela época era só isso, né? No máximo, quem tinha um cartão de crédito, não sei se você pegou essa época, que você tinha que colocar o cartão numa máquina, um papel por cima, fazer, né? Para ele gravar assim no papel o relevo do cartão de crédito, depois aquilo era mandado para a operadora, né? Então, são coisas aí que parecem ser do século passado e de fato são, né? Eu me lembro que tudo era muito rudimentar, irmãos. A gente tinha uma TV preto e branco, né? E lá, comprada lá pelos 1975, mais ou menos. E aí eu ia na casa dos meus colegas que tinham um pouco mais de dinheiro, já tinha TV colorida, né? E eu ficava encantado. Eu descobri, por exemplo, indo na casa de um colega, que o pica-pau era azul e vermelho, porque na minha casa ele só era cinza, né? 50 tons de cinza. Mas quando eu fui lá, fiquei encantado. Falei, nossa, que lindo. Aí falei para o meu pai, ele disse, não, nós vamos dar um jeito. Na outra semana ele apareceu com um negócio desse, você lembra? Era uma tela de vidro com 3 cores que você colocava na frente da TV. Algo super sofisticado, né? E aí ela ficava colorida, 3 cores. Mas tá bom. São coisas aí são causos daquele tempo, né? Então a geração digital, ela não percebeu as mudanças, porque ela já nasceu no ambiente digital, e nós, talvez que somos mais experientes aí, né, percebemos essa mudança. Então, o que me assusta nisso tudo, gente, nem é a tecnologia em si, é a rapidez, né? É como isso avança rapidamente. Só que eu acredito, hoje tem uma compreensão melhor, né? Eu acredito que isso faz parte de um destino inevitável do ser humano. Toda a tecnologia que nós desenvolvemos, todas as coisas mais sofisticadas fazem parte de um destino inevitável. Olha, não sei se você se lembra desse relato bíblico no livro de Gênesis, mas quando a serpente tentou Eva para comer do fruto proibido, foi muito interessante porque ela usou uma mentira, a mentira mais eficaz que existe. Sabe qual é a mentira mais eficaz que existe? É aquela que tem uma pitadinha de verdade. Quando você conta uma mentira com uma pitadinha de verdade, ela fica crível. Então ela disse isso para a mulher, né? Naquela conversa, vocês não podem comer de nenhum. Não, o Senhor disse que podemos comer de todos os frutos, só não podemos comer do fruto da árvore que está no centro do jardim, porque no dia que dele comermos, morreremos. Então ela vem com essa conversa dizendo, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E a pitadinha de verdade aqui nessa fala da serpente é justamente essa: sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal.
Não estava querendo dizer que Adão e Eva seriam deuses, se tornariam deuses, de forma alguma. Eles eram criaturas. Mas queria dizer que eles teriam autonomia sobre as suas próprias vidas. Conhecendo a distinção entre bem e o mal, eles teriam autonomia para fazer suas escolhas, para seguir suas vidas e para arcar, inclusive, com o resultado daquelas escolhas. Uma autonomia, irmãos, que nos colocou numa busca frenética, desenfreada, infindável, por aquilo que nós perdemos, mas que na verdade nós já tínhamos, só que nós acreditamos que havia algo melhor do que aquilo, e por isso nós perdemos. E o que é esse algo? É a vida plena em comunhão com Deus, basicamente é isso. Nós tínhamos a vida plena em comunhão com Deus, e alguém nos convenceu de que havia algo melhor do que isso, e nós então arriscamos, e fomos em busca desse algo. E a partir daquele momento, irmãos, nós estamos o tempo todo, você desde a hora que nasce, a hora que morre, você está em busca de algumas coisas, como por exemplo, superar suas limitações físicas e intelectuais. Estamos em busca disso, queremos superar a limitação do nosso próprio corpo, da nossa própria mente. Queremos tornar a nossa vida mais fácil e mais produtiva, porque toda a nossa tecnologia, ela existe também em função disso, facilitar a minha vida, trabalhar menos, descansar mais, ter mais tempo de lazer, viver mais e melhor. Ainda temos esse sonho de que um dia talvez a tecnologia nos possibilite viver 150, 200 ou mais anos, através de regeneração celular e uma série de outras coisas. Temos essa expectativa. E derrotar os nossos adversários. Interessante como a gente sempre está em busca de meios, de novas formas, de formas mais sofisticadas de derrotar os nossos inimigos, de derrotar os nossos adversários. Inclusive, muito da tecnologia que nós temos hoje em dia é de origem bélica, né? Ela foi forjada, ela foi criada num contexto de guerra, como por exemplo, comunicações, satélites, internet, energia nuclear, algoritmos, etc. e tal. Tudo isso nasce no contexto de guerra. Foram necessidades que geraram essas tecnologias. Então, em termos de avanço tecnológico, foram estes anseios que nos trouxeram até aqui. E que com certeza vão nos levar ainda muito mais longe. Você, se tiver o privilégio de viver ainda mais 50 anos, 70 anos, para os mais novos aqui, verão coisas, como diz aquele meme, né? Minha avó já me dizia, tu vai ver coisa que até Deus duvida, né? Então você vai ver coisas assim fantásticas, porque este anseio está dentro de nós. O anseio de viver mais, de superar as dificuldades, superar as limitações, de trabalhar menos. Isso vai nos levar muito mais adiante. Então, não me assusta e não se assuste. Em certo sentido, é uma busca perpétua, como eu disse, por algo que nós perdemos, né? Algo que nós já tínhamos e perdemos. E queria só passar com você alguma coisa interessante, mais assim um dado talvez, né? Uma curiosidade, uma cultura inútil talvez, né? Podemos chamar assim, de como este anseio está presente em nós já há muito tempo, desde as nossas origens, e de como ele inventa, ele cria, ele imagina coisas que nós temos hoje, mas que no passado existiam apenas na forma de imaginação, na forma do mito, na forma da ficção. Por exemplo, pode passar. Havia um cara na mitologia grega chamado Hefesto, que disse que ele era um ferreiro, ele tinha a capacidade de forjar figuras humanas ou figuras de animais, de metal, de bronze, de ouro, e dar vidas a essas coisas, para que essas coisas servissem aos seres humanos. Curioso, né? Que a ideia do autômato, a ideia do robô, já está presente na mitologia, como um anseio, como uma aspiração. Também existe na mitologia a ideia de carros voadores. Você vê naquele vaso ali o carro de Hélios, carro voador, claro, tocado a cavalo, né? Mas de qualquer forma voador. Do lado de cá você tem uma representação mais do contexto hindu, chamado Vimana, que também eram carros voadores. Meios de transporte muito mais rápidos, presentes na mitologia. Você tinha também armas de destruição em massa, como por exemplo, esse negócio que a gente chama de martelo, mas na verdade tem mais a cara de um machado, chamado Mjolnir. Sabe o que é isso, né? É o martelo de Thor.
E o martelo de Thor supostamente tinha a capacidade, na mitologia nórdica, de destruir cidades inteiras, de aplainar os montes, as montanhas, uma arma de destruição em massa, uma coisa mais ou menos assim, tipo nuclear. Ainda nessa linha de mitologia nórdica, você tem a Gungnir, que é a lança do Odin, que é teleguiada. Ela sempre acerta o alvo e volta para a mão dele, né? Como um míssil teleguiado que sempre vai acertar aquele alvo. A única diferença é que ele não volta, né? Mas essa lança voltava. Você tem regeneração celular, por exemplo, no mito de Prometeu, que segundo a lenda ele foi condenado pelos deuses, e toda manhã, ou toda noite, acho que toda noite, uma águia comia o seu fígado, que no dia seguinte estava regenerado, e no outro dia ela comia o seu fígado e ele estava regenerado. A gente sabe que o fígado tem regeneração, mas não nessa capacidade, né? Então, a ideia de regeneração celular, de regeneração do corpo, ou de viagens espaciais, como por exemplo o sonho de Cipião, que é um conto de Cícero, escrito ali por volta do ano 50, de que esse general romano, ele sai da terra e ele consegue ver a terra e todas as estrelas e todos os mundos a partir de uma outra ótica, a partir de um ponto de vista diferente. E por fim, talvez a inteligência artificial, que está no mito do oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos era um templo específico na cidade de Delfos, onde uma vez por ano, a princípio, mas depois algumas outras vezes mais, as pessoas, especialmente os governantes, iriam consultar uma sacerdotisa para saber sobre o futuro, saber se as guerras dariam bom, né? Saber se as colheitas seriam boas, etc. e tal. Mais ou menos o que a gente faz hoje em dia com o Google, né? A gente consulta o Google para saber coisas. Você tem um oráculo de Delfos aí no seu celular, né? Não é à toa que a gente chama o Google de oráculo também, porque você faz perguntas a ele. Você tem aí a previsão do tempo no seu celular. Você tem um oráculo aí, que já não somente fala do hoje, mas fala do que pode acontecer daqui a alguns dias. É interessante, se você tem agora o ChatGPT, que você também pode fazer perguntas para ele, e ele vai responder semelhantemente a uma sacerdotisa. E a ficção, se você lê ficção, gosta de ficção, você vai perceber que ela leva isso muito mais além, né? Com outras imaginações e outras possibilidades. Então, irmãos, por mais que nós avancemos, e eu não duvido que nós vamos avançar muito mais, eu acho que sempre vai ser mais do mesmo. Essa busca é sempre mais do mesmo. Nós podemos atingir um certo grau de maturidade social, né? Podemos melhorar muito socialmente, nós podemos dominar talvez todas as enfermidades através da medicina, curar todas essas enfermidades, inclusive as piores. Nós podemos, inclusive, colonizar outros mundos, mas sempre nós estaremos em busca de algo que nós já tivemos e perdemos. E, portanto, essa busca é mais do mesmo. Com um agravante, que toda a nossa tecnologia, todo o nosso desenvolvimento tecnológico não acompanha o nosso desenvolvimento espiritual, ou vice-versa. O nosso desenvolvimento espiritual não acompanha o desenvolvimento tecnológico. Eu gosto de uma frase de um cientista, Edward Wilson, que ele diz: o verdadeiro problema da humanidade é que temos emoções paleolíticas, tipo pré-históricas, né? Temos emoções paleolíticas, instituições medievais e tecnologia divina. E isso é muito perigoso, isso é terrivelmente perigoso. Então eu gosto de tecnologia, eu faço uso dela, eu gostaria de ver os avanços que a tecnologia vai nos oferecer, mas, irmãos, tem uma coisa que está à nossa disposição, que é muito superior, que resgata aquele anseio original, aquela busca original, que é a inteligência que vem do alto. É a inteligência que não é deste mundo, ela é superior. O pastor Carlos introduziu essa mensagem na semana passada, e eu gostaria de avançar nessa mesma linha. Ele até mencionou essa questão da mente de Cristo também. Mas eu gostaria de olhar para a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios, que foi redigida ou enviada para atender uma série de problemas na igreja de Corinto. Na verdade, talvez a igreja mais problemática daquele contexto, daquele tempo. E eu quero citar apenas algumas dessas questões aqui para você. Não vamos ler o texto para não ocupar muito tempo, mas primeiramente divisões e partidos. Na igreja de Corinto o pessoal estava meio que faccionado assim,
eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e aí tinham aquele mais espiritual, falaram, não, mas eu sou de Cristo, né? Você é de Paulo, você é de Pedro, você é de Apolo, mas eu sou de Cristo. Então, gerando facções. Havia uma situação de incesto, né, que Paulo menciona no capítulo 5, que eles toleravam um caso de imoralidade em que o indivíduo tinha relações com a mulher do pai dele. E ele diz, olha, isso é absurdo, né? Como é que vocês estão tolerando uma situação dessa? Mas isso tinha muito a ver com uma doutrina também que esses indivíduos acreditavam, que eu vou mencionar mais tarde. Litígios entre os irmãos brigavam, discutiam, tinham problemas ali, talvez financeiro, no trabalho, não sei, nos seus direitos, né? E eles iriam procurar os tribunais seculares, e o Paulo diz, vocês não têm gente sábia para resolver isso dentro da igreja? Não tem um ancião, não tem uma pessoa que possa resolver isso entre vocês mesmos, tem que apelar ao tribunal secular. Então, tinha muito disso acontecendo. Tinha a prostituição do corpo, né? Menciona no capítulo 6, que alguns acreditavam que aquilo que você faz com o corpo aqui na terra, não afeta a sua condição no reino dos céus. Você está meio que garantido lá no reino dos céus, né? Foi salvo, selado pelo Espírito, e Jesus habita em você, você está assentado nas regiões celestiais, e aí o que você faz com o seu corpo aqui na terra não importa muito, porque já a tua alma está garantida. Uma doutrina bastante estranha para o cristianismo, irmãos, mas que hoje, quando você procura com um pouco mais de cuidado, você identifica ela ainda nos nossos dias. Você ainda acha gente que acredita que a alma dele está garantida, e aí ele pode viver do jeito que ele quiser aqui na terra. Eu particularmente trabalhei com uma pessoa assim, e quando a questionei, ela disse, não, querido, você pega um porco, dá um banho no porco, passa um perfume, e ele vive dentro da sua casa, coisa linda, mas quando ele encontrar uma lama, ele vai rolar naquela lama, porque é da natureza dele. Mas eu disse, mas o que isso tem a ver? Ele disse, não, eu estou garantido no céu. Agora aqui na terra eu ainda sou porco, né? Eu sou um porco e não adianta você limpar, não adianta você dar banho, passar perfume, eu sempre vou voltar para a lama. E ele disse, então tá bom, né? Vamos deixar por aí a conversa, porque eu acho que não tem nível para a gente prosseguir. Também desordem na questão do culto e do uso dos dons, né? Ela tinha sérios problemas litúrgicos, essa igreja. Então tinha uma confusão lá entre a relação do papel do homem, a relação do papel da mulher, e é claro, isso dentro daquele contexto, dentro daquela época. Tinha abusos na ceia do Senhor, em que umas pessoas comiam demais, não deixavam para aqueles que chegavam depois, os mais pobres, aqueles que trabalhavam até tarde, ou até mesmo que eram escravos, né, estavam submetidos a um trabalho escravo. Havia uso desordenado dos dons, especialmente no que tange a línguas estranhas, né? Então, o culto assim era meio que uma torre de Babel. E o ensino herético, talvez o pior deles, o ensino herético sobre a ressurreição de Cristo, porque alguns na igreja diziam que as pessoas não ressuscitam. E aí o Paulo vai dizer, bom, se as pessoas não ressuscitam, Cristo não ressuscitou, e nós somos os mais infelizes dos homens, né? A nossa fé é vã, se Cristo não ressuscitou. Então, tinha toda essa gama de situações, de problemas, né? Lamentavelmente, eu acho que a igreja de Coríntios é uma igreja que se repete de tempos em tempos. Ao longo da história você vai perceber o espírito dos coríntios, né? Dos coríntios se repetindo. Estou brincando porque eu sou corintiano, né, irmãos? Então não posso falar mal do Timão, né? Não posso falar mal. Mas você vai perceber que se repete, né? Muitos desses erros e outros estão se repetindo de tempos em tempos, lugares em lugares, né? É uma coisa meio recorrente. Só que aí, para cada um desses problemas, o apóstolo Paulo apresenta uma direção ou uma exortação. Só que essa carta tem uma característica muito interessante, que talvez não esteja presente em outras cartas de Paulo. Nessa carta, já de cara, já bem no início ali, o Paulo anuncia qual é a solução para os problemas da igreja. Às vezes ele vai falando dos problemas, então depois lá no final ele fala da solução. Nessa aqui ele faz o inverso, ele já fala da solução de antemão. Capítulo 2, verso 14 a 16, ele diz o seguinte: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido ou julgado, como diz alguma versão. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?
Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Existe uma estrutura argumentativa aqui em 1 Coríntios, irmãos, que sempre retorna ao conceito de mente de Cristo. Mente de Cristo aqui é o ponto de fuga. Sabe o que é o ponto de fuga num desenho? É aquele pontinho imaginário para onde todas as linhas convergem. A mente de Cristo aqui é a convergência de toda a carta, que significa nada mais, nada menos do que o discernimento espiritual e a submissão à sabedoria de Deus, manifestada na cruz de Cristo e revelada pelo Espírito Santo aos fiéis, aos cristãos. Se a gente fosse usar uma linguagem tecnológica aqui, a mente de Cristo deveria ser o nosso sistema operacional. Você conhece essa linguagem, né? Windows, Linux, Mac, são sistemas operacionais que comandam a máquina, que dirigem a máquina, o coração da máquina. Então, a mente de Cristo aqui seria o nosso sistema operacional. Mas é engraçado porque às vezes, especialmente o Windows, né? O sistema operacional não funciona bem. Por quê? Você tem um vírus, você tem uma corrupção de arquivo, você tem um problema de hardware, e aí o negócio não funciona adequadamente, né? O que Paulo está dizendo aqui para os coríntios é o seguinte: vocês fizeram o download do sistema operacional. O sistema operacional foi instalado em vocês. Estou usando linguagem tecnológica, tá? Para você entender. Analogia. Mas vocês não estão operando de acordo com o sistema. O sistema está bugado, tem alguma coisa errada aí, que não permite que ele funcione de acordo. E é por isso que Paulo vai falar ao longo dessa carta de contrastes, porque através dos contrastes ele vai ensinando os coríntios de que, ou pelo menos mostrando para eles onde está o problema. E ele usa alguns contrastes interessantes, que atrapalham o sistema. Por exemplo, sabedoria humana versus sabedoria de Deus. Sabedoria humana versus sabedoria de Deus. Espírito do mundo versus espírito de Deus. Homem natural versus homem espiritual. Poder e glória deste mundo, fraqueza da cruz. E aqui eu acho interessante esse contraste, porque não é poder e glória desse mundo, poder e glória do mundo dos céus, do reino dos céus. É fraqueza da cruz, porque fraqueza da cruz, na linguagem de Paulo, é o poder de Deus, é o poder de Deus manifestado. Então ele vai falando através de contrastes, para que as pessoas entendam onde está de fato o problema, onde que o vírus, a corrupção do arquivo entrou e que está atrapalhando esse sistema. E vale destacar novamente, irmãos, que a mente de Cristo, na linguagem de Paulo, capítulo 2, capítulo 1, ela estava disponível para os coríntios, mas eles não se deixavam guiar por ela. Eles não usufruíam da mente de Cristo. E em suma, o que Paulo está dizendo é o seguinte: se vocês se desvencilharem da mentalidade desse mundo, dos obstáculos, das coisas que impedem, e se deixarem guiar pela mente de Cristo, os seus problemas acabam. Todos os problemas acabam. Porque aí é como se Cristo estivesse vivendo essas relações dentro da igreja, vivendo as relações comunitárias. Mas vocês precisam entender que é preciso abandonar alguma coisa aqui, é preciso deixar de lado. Vamos falar sobre isso um pouco mais tarde. Irmãos, a crise que afeta hoje a fé cristã, eu nem vou dizer a fé evangélica, porque acho que a gente pode falar de uma forma mais ampla, é uma crise de excesso de confiança nas coisas que têm aparência de grandiosas, mas que na verdade são medíocres, são pobres, são pequenas. É uma crise em que a gente colocou valor demais em algumas coisas que não têm valor, e valor de menos nas coisas que de fato têm valor. Nós podemos achar que nós vamos saciar nossa fome espiritual, nosso anseio antigo de vida eterna, de plenitude, com esses recursos baratos, com esses recursos pobres, medíocres. Nós confiamos demais, irmãos, naquelas coisas que Paulo, lá no contraste que ele fez, classificou como coisas desse mundo. Sabedoria humana, espírito desse mundo, homem natural, poder e glória desse mundo.
A gente coloca ênfase nisso. E aí a gente não entende por que a nossa vida, às vezes, espiritual é medíocre. Por que ela é pobre? Nós estamos valorizando o aqui, o agora. E como consequência, irmãos, o que a gente vê muitas vezes? Eu não estou generalizando, estou dizendo, a gente vê. Quem observa cuidadosamente, vê. Nós esvaziamos a mensagem da cruz de Cristo, esvaziamos. Nós esvaziamos a mensagem da vida no Espírito Santo, no andar no Espírito. E aí o que a gente observa muitas vezes, não generalizando por favor, mas a gente observa, é que aquele tripézinho pernicioso, maligno, muitas vezes ocupa, ele é a tônica de algumas igrejas, de alguns púlpitos, de algumas mensagens, de alguns livros. E qual é esse tripézinho? É autoajuda barata. Preste atenção, olhe bem nos meus olhos. É autoajuda barata, emocionalismo e prosperidade. Eu não sou daqueles pastores que falam assim, repita comigo, mas agora eu vou fazer isso. Repita comigo, autoajuda barata, emocionalismo e prosperidade. Pastores, autores, influencers, apenas tentando tornar a sua vida mais fácil e mais empolgante. Essa é a verdade. Uma promessa que ninguém cumpre. Gente que te manipula com bajulação. O cara já chega no púlpito, bom dia meus lindões. Vocês são tão lindos. Ó, gente, quando você vê isso, levanta e vai embora. É picareta, é embusteiro, é pistoleiro da fé, é vigarista. Levanta e vai embora. Corre dessa gente que te bajula, que promete mudar a sua vida com 7 passos, com 10 passos, ou o seu dinheiro de volta. Ah não, desculpa, eles não dão o dinheiro de volta. Cuidado com isso. A vida cristã não é esse tipo de coisa, de bajulação, de passar a mão no seu ego, de afagar o seu ego. Não é esse tipo de coisa que você resolve em 5, 7, 10, 12 passos. Não é assim. É a cruz de Cristo e o andar no Espírito. E essas coisas são muito diferentes. Essas coisas são muito complicadas do ponto de vista dessa perspectiva bajuladora. Mas supõe-se, né, a ideia é que se eu ensinar as pessoas, educar as pessoas, dar conhecimento às pessoas, elas se tornarão pessoas melhores. Essa é a suposição no final das contas. E eu não nego isso, por isso que eu falei autoajuda barata, porque tem autoajuda cara, tem autoajuda boa, né? A gente só tem que saber encontrá-la. Mas a ideia é essa. Agora eu gosto de uma frase do John Lennox. John Lennox na verdade ele é um matemático, ele não é nem teólogo, ele é um matemático, defensor da fé, um apologista, um cara que sim, muito perspicaz, eu gosto demais dele. Universitários aí, jovens, adolescentes que vão para a universidade, precisam ler John Lennox, precisam assistir os seus vídeos, as suas entrevistas, os seus debates. Ele já debateu com os maiores ateus do mundo, e ele não perde para esses caras, porque a gente sabe que o ambiente universitário às vezes massacra as nossas convicções religiosas. Então você leia o John Lennox, conheça o John Lennox, porque aí você vai falar à altura. Mas ele diz, oi? Não é John Lennon não, tá? O John Lennon é mais complicado, né? Se você for com ele para a universidade, um mês você já está fumando um baseado e aí vai, né? Aí bem lembrado, pastor Carlos, obrigado. É Lennox, né? N-N-O-X. Ele diz o seguinte: Sócrates e Platão defendiam a ideia de que o conhecimento pode transformar a pessoa. Aristóteles, um pouco mais sábio, e de fato Aristóteles parece ter sido o maior dos 3 grandes filósofos, ele defendia que o conhecimento nos torna conscientes de nós mesmos, dos nossos problemas, mas ele não transforma. Ele diz, foi um outro pensador, chamado Paulo de Tarso, que diz que, conhecendo a nossa real situação e natureza, só a graça de Deus nos transforma. Coisa linda, irmãos. Conhecimento é bom, é maravilhoso, eu adoro conhecimento.
Eu vivo em razão do conhecimento, profissionalmente. Leio todo dia, leio 50 livros por ano. Mas o conhecimento não transforma. Eu seria a mesma pessoa, pecadora, miserável, a partir do conhecimento. Mas uma vez tendo conhecimento, eu agrego a graça de Deus que transforma. Então não se engane, irmãos, um dia nós poderemos ter a inteligência artificial aqui dentro da nossa cabeça. Eu acho que esse dia não tarda, em que você terá a inteligência artificial dentro do seu cérebro. Uma capacidade ilimitada de armazenar informações, de processar informações, um raciocínio quântico, né? Uma memória infinita. Só que o dia que isso acontecer, você ainda será um miserável pecador. Um super-humano, mas um miserável pecador. E aí nós precisamos voltar à ideia da mente de Cristo. A pessoa que opera na mente de Cristo, ou com a mente de Cristo, ela tem valores, ela tem atitudes, ela tem pensamentos e anseios muito diferentes desse mundo. Porque é justamente como se fossem os valores, os anseios, os pensamentos, as atitudes do próprio Cristo na vida dela. E só para ficar com alguns, porque a gente não consegue explorar isso, obediência a Deus é uma marca do Senhor Jesus, né? Da mente dele, da atitude dele. Obediência a Deus, humildade e serviço ao próximo. A gente vê isso o tempo todo na sua vida. Amor incondicional e compaixão, marcas grandiosas da vida de Jesus. Enfrentamento do sofrimento na dependência de Deus, na perspectiva de Deus, e não dependendo meramente dos recursos humanos. Foco na construção do reino de Deus. Sabedoria e discernimento nas decisões. Santidade prática no dia a dia, na vida. Então, quando você olha Jesus para a sua vida, você entende a mente dele. Você entende o coração dele. E é muito fácil a gente contrastar a nossa atitude com a dele. É só você se perguntar: como eu estou agindo, como ele agiria? Então, para a gente usar aqui aquele termo, rodar no sistema operacional de Cristo, a gente usa os termos, né? Esse computador roda Windows, esse computador roda Linux, né? Então, para a gente rodar no sistema de Cristo, acho que a pergunta mais importante a ser respondida é: como é que a gente, tendo a mente de Cristo, porque nós cremos, porque nós recebemos o Espírito, porque nós fomos selados, como é que a gente desfruta da mente de Cristo? Como é que ela opera em nós continuamente? E o Paulo responde na mesma carta, em pontos diferentes, porque toda carta é um argumento, né? Ele responde com o famoso e antigo tripé do cristianismo. Sabe qual é? Tem o tripézinho dos homens lá, né? Que é autoajuda, emocionalismo, essas coisas. Mas o tripézinho antigo do cristianismo, famoso, porém desconhecido por muitos, é despir, revestir e andar. Vamos repetir? Despir, revestir e andar. Prometo que agora eu não peço para você repetir mais, tá? Porque eu tenho um ódio dessas coisas. Uma vez eu fui numa pregação num pastor que repetia: nossa, segura na mão do seu irmão agora, diga tal coisa. Olha para o seu irmão, diga tal coisa. Fala para ele que ele é lindo. E tinha hora que você virava para o irmão, que, assim, Isaías 53, não tinha beleza nem formosura, né? A gente tinha que falar para ele que ele era lindo, né? Mas interiormente, né? Mas a gente não dá conta, metade da pregação a gente fica falando. Despir, o Paulo diz: abandonem a mentalidade e os hábitos mundanos. Não tem como você avançar nesse processo sem fazer essa retirada, essa remoção intencional. Veja capítulo 5, versos 6 a 8, ele diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livre-se do fermento velho, para que os sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. O que Paulo está dizendo é assim: tem coisa que você vai precisar tirar, porque se ela permanecer, ela leveda, ela contamina, ela influencia todo o resto. Tirar, remover. Irmãos, se a gente falar que
existe cristianismo sem arrependimento, sem você abandonar os seus maus hábitos, os seus pecados, a sua vida pregressa, não é cristianismo. Tem que tirar. Mas isso não é obras? Não é obras, é mandamento de Jesus. Arrependei-vos e sede batizados. É mandamento de Jesus. Tem que virar as costas aquilo que é pecaminoso, aquilo que é perverso, aquilo que é mau, aquilo que contamina. Não tem jeito de pensar um cristianismo sem essa atitude. Eu vou levar minha fé aqui, eu vou levar, mas eu vou deixar aqui nesse quartinho escuro da minha vida, nessa gavetinha fechada a 7 chaves, uma coisa que ninguém pode ver. Você não vai para lugar nenhum. Deixa eu te dizer, vai ser aquela gavetinha, vai ser aquele quartinho escuro que vai te segurar o resto da sua vida. É uma pedra como aquelas bolas de metal que colocavam antigamente na perna de um prisioneiro. Parece pequena, parece insignificante do ponto de vista do tamanho do corpo dele, mas ele não vai para lugar nenhum com aquilo. Tem que remover, tem que mexer. Por isso, despir, e aí o conhecimento ajuda. Como é que eu posso entender as minhas fraquezas? Como é que eu posso entender os meus pontos fracos, os meus pecados, os meus vícios? Ajuda, mas a graça de Deus que vai te ajudar a fazer essa retirada, essa remoção. Depois vem o revestir. A mente de Cristo, ela não vem por raciocínio humano, ela não vem por uma matemática humana, mas ela vem, como nós lemos lá no primeiro texto do capítulo 2, por revelação do Espírito, que nos abre, que nos dá acesso aos pensamentos de Deus, ao pensamento espiritual, à mente espiritual. Novamente, capítulo 2, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Então, você conhece as coisas de você, você conhece as coisas que estão dentro de você, supõe-se, né? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado a conhecer gratuitamente. Olha que maravilha, irmãos. O Espírito de Deus foi dado a você, para você conhecer as coisas de Deus gratuitamente, sem ter que pagar promessa, como o pastor Carlos disse na semana passada, sem ter que fazer isso ou aquilo, né? Com o pecado você vai ter que ter uma atitude, obviamente, mas para conhecer as coisas de Deus, o Espírito de Deus está em nós, para nos revelar. Ele conhece a Deus, Ele nos revela a vida de Deus. Ele conhece a Cristo, Ele nos revela a vida de Cristo. Então o que o Paulo está dizendo assim, agora é um processo de revestir, é um processo de você tirou aquela roupa suja, mas agora você vai colocar uma roupa nova, você vai andar com essa roupa. Eu vou pensar as coisas de Cristo, eu vou buscar as coisas do alto, como o próprio apóstolo Paulo diz, as coisas que são louváveis, nobres, elevadas. Eu vou procurar alinhar os meus pensamentos com o pensamento de Cristo, porque eu quero que o Espírito me ensine a viver como Ele viveu. Você está entendendo? Aí a gente vai lá e enche a nossa cabeça de TikTok, a gente vai lá e enche a nossa cabeça de porcaria, de influencer, de BBB Brasil, e eu quero dizer para você, não reclame, querido, se a sua vida é medíocre, é o que você está comendo, é o que você está recebendo, é o que você está colocando no seu coração e na sua mente. Só que a mente do Espírito quer nos revelar coisas muito superiores, muito maiores. Não tem nada a ver com essa porcariada, com esse lixo que nos oferecem dia a dia. A gente tem que ser radical com isso, irmãos. Sabe, com as pessoas a gente tem que ser amável, mas com as filosofias, com as ideologias, com o lixo cultural, a gente tem que ser radical. Dizer não, não quero, não presta, não me serve. Eu recebi o Espírito que vai me dar coisas superiores, elevadas. E por fim, o andar. Porque diferentemente de um sistema operacional em que você instala, e se não pegar vírus, se não der problema nos arquivos, e se não der problema no hardware, ele vai ficar lá funcionando por anos. Esses dias eu aposentei um laptop meu que funcionou 12 anos. Porque estava belezinha, não tinha problema nenhum, funcionou, né? Diferentemente de um sistema operacional que é dado uma vez por todas,
Com Cristo é diferente. É algo que a gente tem que caminhar todo dia. É algo que tem que ter manutenção. É algo que tem que passar pela prática dos valores do Evangelho todos os dias. Por isso que eu falo, é lindo a gente ter uma experiência de conversão, de transformação, que aconteceu lá atrás, né? Eu, agora em abril, 40 anos, né, pastor Carlos, da comunidade Shalom. Desses 40, eu estou aqui há 34. Alguns irmãos aqui, como o Snard, estão um pouquinho mais, né? A Leila um pouco mais, o Pívaro talvez, né? Dê graças a Deus por uma igreja que prega a palavra, que prega a Bíblia, que prega santidade. Não é todo lugar que você vai achar isso não, viu? Vou puxar a sardinha agora para o nosso lado aqui. Não é todo lugar que você vai achar isso não. Aqui a gente nunca entrou em onda, aqui a gente nunca entrou em movimento, aqui nós nunca tivemos modismos. Aqui foi assim, prega a palavra, ensina a palavra, vive a palavra. Ah, nem todo mundo quer viver a palavra, não interessa, prega a palavra, ensina a palavra, vive a palavra. É assim que vamos caminhando. Privilégio, irmãos, muito grande. Agora, eu fico pensando, não, então 34 anos atrás, tive uma experiência maravilhosa. Meu irmão, se ela não for renovada todo dia, ela é apenas um dado na história. Ela é apenas um evento na história. Todo dia eu preciso andar com Cristo. Todo dia eu preciso andar nos valores e nos princípios do Evangelho. 1 Coríntios 9, verso 24 a 27. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu próprio corpo, e faço dele o meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo, que um dia caiu do cavalo, que na verdade ele não caiu, que a luz se manifestou sobre ele, que ele ficou cego, que Jesus falou com ele, que depois ele precisou receber ali a visita de um profeta para tirar as escamas dos seus olhos, que teve uma experiência maravilhosa, e nenhum de nós aqui teve uma experiência de conversão desse porte. Ele está dizendo, ainda agora, ainda hoje, eu estou lutando para que eu mesmo não venha a ser reprovado. Aquela experiência é o início, mas ela não garante o fim, para o desgosto de alguns, né, Silas, que defendem uma outra teoria. Ela não garante o fim. Todo dia, praticando os valores do Evangelho, vivendo na dependência de Deus, caminhando com Ele, andando no Espírito, tendo o enchimento do Espírito na nossa vida. É assim que funciona. É assim que nós vamos prosseguir. Paulo está dizendo, olha, não senta numa poltroninha e fica lá confortável, dizendo, glória a Deus, que Jesus me salvou, que o Espírito veio habitar em mim. Ele está dizendo, você é um atleta, e esse atleta vai treinar todo dia, porque ele sabe que só um vai chegar lá no final. E todo dia ele vai treinar, todo dia ele vai se esforçar, todo dia ele vai acordar sem vontade, mas ele vai dizer, eu vou fazer, com a graça de Deus, pela graça de Deus. Então, irmãos, é isso, a mente de Cristo passa por esse passo a passo. Eu tenho que despir, eu tenho que remover, eu tenho que vestir, eu tenho que andar, eu tenho que caminhar. Quanta gente parou no meio do caminho, quanta gente com experiências maravilhosas, fortes, transformadoras, pararam no meio do caminho, porque precisa caminhar. Então, para concluir, eu queria dizer para você, faça uso de tudo isso que está aí, tecnologia, inteligência artificial, coisas superiores que virão, faça uso, mas não valorize isso como importante para a sua fé. Valorize as coisas que são do alto, as coisas espirituais que estão à nossa disposição, porque nós cremos em Jesus e porque nós recebemos o Espírito de Cristo. Busque viver a partir de uma dinâmica de esvaziamento dos valores mundanos, do discernimento a partir da mente do Espírito, a partir da mente de Cristo, e de uma caminhada diária com Jesus, com seus irmãos, com a sua igreja.
É isso que tem que acontecer. Não coloca a tua confiança em coisas passageiras, porque elas não vão te satisfazer. Essa busca que a gente tem há séculos, irmãos, ela não poderá ser satisfeita. Esses mais profundos anseios continuarão ainda pendentes, porque só viver a mente e a realidade de Cristo em nós é que vai satisfazer. Não se satisfaça com simulacros, com falsificações. Não. Nada disso vai te dar a satisfação que você precisa. Busque esse caminho de transformação. Se torne parecido com Cristo a cada dia, porque é para isso que você foi resgatado, é para isso que nós somos resgatados. Vamos orar. Queria que você ficasse em pé numa oração de consagração ao Senhor. Eu creio que de tempos em tempos a gente precisa abrir a nossa boca e consagrar o nosso ser. Todos os dias eu digo: Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim, pecador. A gente precisa todos os dias reconhecer a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, a nossa impotência, e todos os dias pedir graça, para que a gente viva essa vida no Espírito. Eu quero que você coloque a sua vida, enquanto nós oramos, diga: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Que o Espírito Santo que em mim habita, possa promover vida, possa implantar em mim a mente de Cristo, possa colocar outros valores que são realmente paradoxais, opostos aos valores desse mundo, mas que Ele possa implantar essa mente, para que eu possa viver na plenitude da vida. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua palavra, que não mente, que não pode ser mudada, que era ontem, que é hoje, e que há de ser, Pai, porque ela foi proferida da Tua boca. E nós cremos, ó Pai, que há uma vida maior e melhor para nós. Nós cremos, ó Deus, que há, Senhor, sentido. Nós cremos que aquele anseio que nós temos, ó Deus, nós encontramos no Senhor, nós encontramos na Tua palavra, nós encontramos num relacionamento contigo, ó Pai. Aquilo que nós perdemos um dia, Senhor, por ignorância, por talvez querer algo mais, no Senhor nós encontramos. No Senhor nós fomos resgatados, nós fomos restituídos. Por isso eu te peço, ajuda cada irmão, cada irmã aqui, Senhor, a confiar no Senhor, a depender do Senhor, todos os dias. Ajuda cada um aqui, Senhor, a colocar de lado, a colocar de parte aqueles pecados, hábitos, situações, ó Deus, que são como um fermento, ó Deus, que rapidamente contaminam, que rapidamente, Senhor, comprometem a vida espiritual. Ajuda-o, Senhor. Coloca o desejo. Tua palavra diz que é o Senhor que realiza em nós o querer. Coloca o desejo, Senhor, mas também a capacidade para que nós consigamos apartar da nossa vida tudo aquilo que te atrapalha, tudo aquilo que impede que o Senhor flua no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a revestir dessa mente de Cristo, Senhor, todos os dias, a compreender melhor, Senhor, como Cristo pensa, como Cristo age, quais são suas atitudes, quais seriam suas atitudes, se aqui estivesse conosco. E de fato Ele está, Senhor, porque o Teu Espírito Santo habita conosco. Então nos ensina a andar, Senhor, no Espírito. Nos ensina a caminhar dia a dia, Senhor, na dependência do Teu Espírito Santo, Senhor. Quebra toda a barreira espiritual, quebra toda a barreira imposta pelo inimigo, quebra toda a barreira imposta pelas vãs filosofias. Quebra em nome de Jesus, para que a Tua verdade prevaleça, Pai. Nós te pedimos. Amém.